Vamos falar de um conceito que encontramos no Talmud, chamado em hebraico de Hazaká. Seriam algumas premissas, alguns pressupostos assumidos pelos nossos sábios, conhecedores da mente humana, dos mecanismos de racionalização que o ser humano tem, e, em geral, quando julgavam causas, em outras situações, para deliberar, às vezes até para decidir, inclusive, eles assumiam certas premissas como certas, como fundamentais. Entre elas encontramos no Tratado Psachim 9a, Hazaká al-Haver she'eino motzi mitachat yado davar she'eino metukan. Existe uma Hazaká, existe uma certeza, uma premissa básica sobre um sábio erudito da Torá, que ele não deixa sair do seu domínio algo que não está correto, algo que não está arrumado, acertado. Então, em épocas do Beit HaMikdash, quando o povo de Israel estava instalado em Israel, algumas dessas leis se aplicam hoje, mas não a sua totalidade, mas haviam dízimos que tinha que se extrair da colheita ou das frutas que a pessoa possuía. Então, parte desses dízimos, uma parte era direcionada para os Kohanim, para os sacerdotes, havia outra parte que era dada para os Levim, algo que era dado para os pobres e assim por diante. Então, se uma pessoa recebia algo que veio da casa ou das mãos de um dos sábios, dos eruditos da Torá, então ele não precisa desconfiar, suspeitar ou perguntar: será que ele extraiu os dízimos? Será que ele já cumpriu com as obrigações que biblicamente incidiam sobre esse alimento, sobre essa comida? Se parte de uma premissa básica que um haver, eram chamados como amigos, porque havia um coleguismo, uma amizade, uma fraternidade grande entre os sábios eruditos. Então se pressupõe, uma premissa básica, que ele não deixa sair da sua mão algo que não está arrumado, algo que não está já completo. E isso, por extensão, os nossos sábios acabam aplicando a diversos campos da vida, que aquilo que passa por uma pessoa que personifica os valores da Torá, tudo que passa pelas suas mãos, ele procura fazer com que aquilo saia da melhor maneira. Não perfeito, todos nós não somos perfeitos, mas que saia arrumado, consertado, sem necessidade de mais retoques, da melhor maneira. Uma outra premissa que encontramos no Talmud, Baba Metzia 3a, Hazaká ein adam meis panav bifnei bal chovot. Existe uma premissa básica que, em geral, as pessoas não são tão cara de pau, as pessoas têm algum tipo de vergonha na cara. Portanto, se diz que um devedor, ele não se atreve a negar a dívida, falando cara a cara com o seu credor, aquele homem que lhe fez um favor, que lhe emprestou dinheiro. Ele chegar e dizer: não, isso talvez, infelizmente, não houve aqui documento entre eles e não houveram testemunhas, então ficou só na palavra de um contra a palavra de outro. Então, de forma geral, os nossos sábios dizem que uma pessoa não é capaz, na frente, aos olhos do seu credor, de negar e contestar totalmente a dívida. Ele pode dizer: não, eu devia menos, eu já paguei uma parte, mas contestar tudo, dizendo tamanha ingratidão, tamanho atrevimento, cara de pau, em geral as pessoas não têm. Essa também é uma premissa que acaba sendo utilizada pelos nossos sábios até com força de lei em diversas deliberações. No Talmud Tratado Yevamot 107a, encontramos uma outra premissa básica, um pressuposto assumido pelos nossos sábios: Hazaká ein adam toreach beseudah mafsida. Nós partimos sempre de uma premissa básica, que uma pessoa não se esforça, não prepara um banquete ou uma festa para depois dizer que não há motivo para esse banquete e festa, ou para depois, por qualquer motivo e argumentação, conforme o contexto lá no Talmud,
ele próprio colocar não só em jogo, colocar a perder tudo aquilo que ele preparou. Se eventualmente isso acontece, ou seja, se a pessoa diz que não há mais um motivo para a festa, então se considera isso de forma muito séria a sua argumentação, porque de forma geral se fala, uma pessoa não se esforça, não investe, não gasta tanto para depois jogar tudo isso água abaixo. E finalmente no Tratado Eruvin, existem outras premissas, não vamos ver todas agora, mas aquelas que são mais relevantes no nosso contexto, no Tratado Eruvin 31b, Hazaká Shliach Ose Shlichuto. Nós temos também uma premissa básica, partimos de um pressuposto assumido de que um emissário nomeado por uma pessoa, se uma pessoa incumbiu alguém de uma missão, e ele sabia a quem ele estava incumbindo, e essa pessoa aceitou, recebeu sobre si essa incumbência, aceitou essa missão, então nós partimos, às vezes nós não sabemos ainda qual foi o desfecho final, e às vezes não temos como saber se ele levou a cabo a missão, se ele concluiu ou não. Então aqui também os sábios no Talmud dizem que há uma premissa geral de que um shaliach, um emissário, ele cumpre a sua missão e a realiza.